Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com uma oração, agradecendo a Deus a bênção de estarmos aqui, a alegria de estarmos neste culto, na celebração também lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em nosso lugar. Oséias, por favor, vem aqui e ore ao Senhor nesta hora. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão sagrado, meu Deus, o qual nós estamos de preparativo para a ceia do Senhor. Oh Deus Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio que temos de poder louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado pelo que tem feito nas nossas vidas, Senhor, especialmente na vida dessa igreja. Obrigado, meu Deus, que nós somos sempre dedicados à Tua obra, ao Teu trabalho. Recebemos de Ti o Seu carinho, a Tua misericórdia, meu Deus. Lembramos, meu Deus, dos enfermos da Tua igreja. Que o Senhor, Deus, possa estar nesta hora visitando cada um deles, meu Deus, segundo o Teu querer, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigado pela vida, Senhor. Esteja conosco durante o culto, que tudo será feito para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Toda a congregação em pé, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, como está sinalizada a leitura na orientação da projeção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém. Amém. Pode sentar. E vamos em silêncio, orando ao Senhor, ser ministrados também com louvor e adoração. Espírito de Deus, ministrar a minha vida teu querer. Já sinto teu mover, tua graça, teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Encher-me do Espírito de Deus, ministrar a minha vida teu querer. Renova meu coração.
Meus irmãos, eu quero destacar, hoje, 18h30, o Ministério da Família terá sua reunião, está convocando todos os que estão envolvidos no encontro que teremos de jovens e adolescentes. Então, hoje, 18h30, uma reunião. Quem também estiver interessado, né, Moisés, pode vir também e se informar, que nós vamos ter no final de maio um trabalho com jovens e adolescentes pelo Ministério da Família. Também, irmãos, lembrando que hoje à noite o grupo Doce Voz, aqui da igreja, apresenta um musical ao longo de todo o culto. Vai ser lindo. Venha, traga, convide pessoas, ligue hoje para amigos, venha com sua família. Vai ser uma celebração muito abençoadora, se Deus permitir. Então venha. Agora eu quero lembrar também que na próxima quarta, não é? Você consegue ler aqui, não consegue? Vamos falar junto, está escrito aqui. Vamos juntos? Campanha. Mais uma vez. Campanha Minha Família no Altar. Então, começa na próxima quarta agora. E vamos até o final de maio. Até o final de maio. Esta campanha que tem sido uma bênção todo ano. E na quarta agora estará pregando o pastor Márcio Antunes de Pádua. Ele é pastor da primeira igreja batista de Pádua, um excelente pregador, um homem abençoado e abençoador. E eu tenho certeza, se Deus nos der a bênção de estarmos aqui, se a gente não for para o céu antes, ou algum impedimento forçoso que nos impeça de estarmos aqui, eu tenho certeza que nós seremos extremamente abençoados já na primeira semana. Então traga a sua família, convide amigos. Toda quarta até o final de maio nós vamos orar pelos lares, vamos orar pelos casamentos, pelas questões que envolvem a família. Tem um parente, um amigo, traga. A gente não está dizendo que a campanha é miraculosa, mas é o culto, a celebração, a pregação. E são 7 pregadores diferentes. Então, até o final de maio, quem participar de tudo vai ser extremamente edificado com várias pessoas, de vários estilos, conteúdos diferentes sobre a família. E também, se você acompanhar todo o período, no final você tem um certificado marcando a campanha. Certificado para você guardar e ter na sua casa uma lembrança da campanha que foi empreendida sobre a família. Então venha, convide pessoas, que temos expectativa de ser uma grande bênção para todos nós. Fique em pé, vamos ler a Bíblia e logo depois, ao cântico do hino 228 do HCC, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, ofertas, alimentos para os necessitados. O que você hoje desejou trazer como oferta ao Senhor, você pode trazer e depositar aqui na frente. Tem o gasofilácio, tem também a cestinha para alimentos. Se você quiser ajudar nas campanhas que temos, de ação social, que Deus tocar no seu coração, você pode fazer a entrega hoje. Interessante que essa semana, aliás, na semana passada, nós recebemos um relatório. Os missionários que estão lá em Aparecida mandou o relatório da congregação de Aparecida, lá em Sergipe. E eu fiquei olhando, puxa vida, acho que R$80 de dízimos e ofertas. Eu vou depois dar um jeitinho de publicar, tão carinhosamente colocado ali, os investimentos que eles têm feito. Estão dando aula de inglês, porque ele fala inglês e tem conhecimento, está dando aula para aquelas crianças pobres lá. E quando eu recebi aquele relatório, valores tão pequenos, que qualquer adolescente aí é capaz de gastar mais de lanche no mês do que eles lá. Mas com tanto carinho,
eu agradeci a Deus o fato da nossa igreja ser integrada naquele projeto. E daqui a um tempo, aquele que a gente conheceu lá, Osés, que estava a sala vazia, parecida, e foi alugado, e esse projeto continua, tantos outros. Vamos dedicar ao Senhor então o que nós desejarmos hoje, para a honra e glória do nome dEle. Cantemos. Amém. Vamos continuando em pé. Vamos continuar louvando, adorando ao nosso Deus. Vamos cantar o cântico. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, por tudo que o Senhor tem feito de geração em geração. Eu gostaria que o irmão desse assim um abraço no irmão que está do seu lado e diga que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor fale no teu coração nesta manhã, essa manhã abençoada, essa manhã tão linda que o Senhor nos deu. Agradeça ao Senhor. Vamos cantar essa canção agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando, louvando ao nome do Senhor Jesus. Feito, por tudo que vais fazer,
te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Pode sentar, meu irmão. Como nos parecemos mais com Jesus? É a série que nós temos separado para os domingos de abril. Em todos os domingos do mês de abril, esta é a série que iniciamos no domingo passado. O objetivo é avaliar a nossa condição espiritual, para vermos se estamos nos tornando semelhantes a Cristo. Depois da introdução no domingo passado, eu quero ver hoje, a primeira característica que nós devemos buscar no desejo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, e mais do que no desejo, numa decisão. O assunto é humildade. O texto inicial é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Durante muito tempo, se discutiu duas versões diferentes deste texto, uma dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, e alguns pensavam tratar-se de pessoas com problemas de ordem mental. Mas não era exatamente isso que Jesus queria dizer, mas falar mesmo de uma atitude de humildade, porque o reino dos céus é para aqueles que buscam a humildade. Esse texto está no primeiro sermão de Jesus, é a primeira orientação didática que ele apresenta aos discípulos, no chamado Sermão do Monte, é a primeira bem-aventurança. Então, há aqui algum valor especial. Se quando Jesus iniciou toda a sua orientação, e ele começou por este assunto, é porque esse assunto tem importância. É como se Jesus dissesse: você quer ser bem-sucedido? Calce as sandálias da humildade. Você já calçou? Mas olha, um alerta. Primeiro, ser humilde não é ser humilhado. A diferença entre uma coisa e outra. Segunda, alerta. Nossa humildade será posta à prova no momento em que estivermos em posição, situação melhor, superior que a do nosso próximo. É ali que nós veremos se somos realmente humildes. É aquela ideia da carteirada, né? Já viu? Sabe com quem está falando? Se a nossa condição social, financeira, política, for superior ao do próximo, é aí que a gente vai ver se a gente é humilde mesmo. É aí que a gente vai revelar se nós somos humildes. Alguém pensa que a humildade é uma atitude de sofrimento? Não é. É uma atitude de
aparência externa de tranquilidade não é. É muito mais do que isso. Então, quando você tiver a caneta, a carteira, o diploma, o que torna você superior ao próximo é que você será colocado à prova se você é humilde ou não. E a vida tem demonstrado algumas situações muito humilhantes para quem não atenta para essa observação. Eu já contei aqui, é sempre bom repetir, em Friburgo, na década de 70, 80, um amigo meu trabalhava lá, e houve um acidente de carro no centro da cidade, aquelas batidas na traseira do carro, quando o motorista para, o outro está desatento e bate no carro, e houve esse então, e o trânsito parou, o carro da frente, estava um homem, e o carro que bateu era um carro de um velhinho. Esse velhinho saiu do carro, elegantemente, tranquilo, foi lá, mas quando ele chegou perto da porta do homem que não saiu do carro, ele chegou, aquele homem abriu a porta empurrando o velhinho, ele quase que foi atirado totalmente ao chão, e aquele homem se levantou dali xingando, falando impropérios, e dizendo: eu posso prender o senhor, sou chefe do Detran aqui da cidade, olha o que o senhor fez no meu carro. E aquele velhinho disse: eu sou um tenentezinho coronel do exército. Podia mandar prendê-lo, chefe do Detran é cargo político. Aquele homem se achava que era muita coisa, era chefe do Detran, vê um velhinho, era mais do que ele. A vida é irônica com quem não atenta para isso. Qualquer poderzinho que tem, cuidado. Mas um terceiro alerta, quando nós sinalizarmos que calçamos a sandália da humildade, aí nós não somos mais humildes. O negócio é muito curioso. Se alguém vir você calçado com a sandália da humildade, possivelmente você não está com ela. Se você mostra a sandália, é muito difícil. É mais ou menos aquela história do pastor que disse: meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre um assunto que, modéstia à parte, eu domino. Eu vou falar sobre a humildade. Pode ser uma história, não é? Mas deixou de ser, não é? De brincadeira, às vezes eu digo: eu tenho orgulho de ser humilde. Quando a gente achar que não, eu sou humilde, muito perigoso. A Bíblia sinaliza com vários textos sobre a necessidade de buscarmos a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios 15, 33. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. Mas há muitos outros textos, e eu quero ver então nesta reflexão, agregando inclusive o pano de fundo e o cenário que temos da ceia do Senhor, a humildade em 3 perspectivas. Primeira, a humildade na salvação. Ninguém é salvo se não se tornar humilde, não se humilhar diante de Cristo. É preciso se render a Cristo. É preciso ter uma rendição, uma entrega, esvaziar-se de si mesmo. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, esvazie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente começa a querer dar explicação
para alguns que não se rendem a Cristo, amigos, parentes, vizinhos, porque o sujeito pega e lança a culpa na igreja, lança a culpa nos cristãos. No fundo, ele não está se rendendo, ou ela não está se rendendo. É verdade que a gente tem que ter preocupação. Esse sermão vai continuar e chega a nossa vez, com testemunho, com exemplo. Temos que ter, claro. Se um cristão disser para mim: olha, pastor, o senhor está errando nisso, eu peço a Deus que eu tenha humildade para reconhecer, se for um fato, e dizer: rapaz, você me perdoe, eu não quero que você seja escandalizado, eu vou. Mas se ele lançar também geral, e a gente começar a dar explicação, não, às vezes ele não quer se render a Cristo, ele não é capaz de dizer: eu me esvazio de mim mesmo, eu me rendo a Cristo. Um coração cheio de soberba não se rende, não se rende. Então a humildade está presente na salvação. Segunda perspectiva, humildade na santificação. Se a gente não se revestir da humildade, a gente não se santifica, não busca a santificação. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos vestir novamente, como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade. Ele não estava escrevendo para incrédulos, ele escrevia para uma igreja, a igreja que estava em Colossos. É preciso, para se santificar, a humildade. Sem ela não se cresce. Eu estava no início do ministério aqui na igreja, eu acho que foi no primeiro mês. Então eu preguei um sermão. O último ponto do sermão era o seguinte: seja um crítico, não um criticador. E eu fiz a diferença, que por sinal, alguns dicionários, dentre eles o Aurélio, dá essa diferença. O crítico é aquele ou aquela que, conhecendo um assunto, faz abordagem sobre ele. Ele conhece o assunto. Então, por exemplo, eu não posso ser um crítico de cinema. Eu não entendo do assunto. Eu digo se gostei do filme, se não gostei. Eu não entendo, eu não estudei aquilo. Então, eu nunca farei uma crítica dentro desse sentido a cinema, porque eu não tenho conhecimento disso, nem da área musical, mesmo que tenha ficado em segundo lugar no festival de música. Vocês já sabem, né? A maioria já sabe, mas tem gente que não sabe. Eu vi que no Rio só tinha 2 participantes no musical, no festival. Agora todo mundo já sabe que está aqui. Eu não posso fazer crítica de música, eu não estudei para aquilo, eu não me dedico a isso. Então eu fiz essa abordagem. E criticador é aquele que fala por falar. Ele fala, ela fala. Esse é criticador, ele não entende do assunto, mas quer falar. Eu preguei o sermão, tranquilo, preguei. Na semana eu fui visitar uma família que nem está aqui na igreja mais há muito tempo. Eles mudaram da cidade. Por isso eu tomei a liberdade de contar isso. Ninguém nem sabe disso. E visita, vai, vem, não é? E no final ele virou e falou assim: pastor, domingo o senhor pregou aquele sermão, e o senhor disse lá no final que a gente tem que ser um crítico e não um criticador. O senhor estava falando para mim? Pai, eu falei: nossa, eu novinho, rapaz.
Mas eu tinha aprendido com um pastor, curioso, né? Quais são as coisas? Eu apliquei, esse foi uma das orientações ali na hora. Eu falei, meu irmão, o irmão estava sozinho no auditório? Não. Então eu não falei para você. Eu falei para todo mundo. Que presunção, brincando, você achar que eu falaria só para você com tanta gente lá. Eu vou falar só para você. Eu falei para todo mundo. E mais a mais, eu nem conheço ninguém. O irmão é criticador? E eu perguntei. O irmão é criticador? Na verdade, qual era a questão ali? Se ele de repente tinha essa postura, ele tinha que ter humildade e falar, bem, eu preciso crescer, eu preciso aprender. Eu preciso crescer nessa área. Mas de repente faltava a humildade. De repente faltava crescer nessa área. Às vezes há pessoas que se sentem ofendidas quando uma pessoa a adverte. É verdade que a gente tem que ter um cuidado para não nos tornarmos juízes. Deus não constituiu ninguém de juiz aqui na terra, diz Tiago. Ninguém é juiz, só Ele é. Mas por outro lado, a gente precisa entender os desígnios de Deus, acreditando que Ele usa até uma mula para nos advertir. Ele usou, Ele pode usar. E quando eu falo mula aqui, nenhuma referência mesmo. Por favor, não compreenda. É que Deus é Senhor. Ele é Senhor. Se a gente não tiver humildade, a gente vai deixar de crescer. Para a santificação é preciso humildade, porque às vezes o Espírito fala com a gente de maneira diversa, de maneira que a gente não quer aceitar. Então é preciso humildade, é isso que Paulo vai dizer. Revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados, de humildade. Eram os cristãos que precisavam se santificar e crescerem. Terceira perspectiva, humildade nos relacionamentos. Aqui então a coisa pega como diz aí a gíria. Já viu aquela história? Dois bicudos não se beijam. Já viu isso? Dois bicudos não se beijam. Meus irmãos, para o cristão não deveria acontecer isso. Isso é falta de humildade nos relacionamentos. Não tem esse negócio de dois bicudos não se beijam. É falta de humildade nos relacionamentos. Então, se a gente quer parecer-se com Cristo, se a gente quiser caminhar nessa direção, nós temos que avançar nessa área de humildade nos relacionamentos. Olha o que Paulo diz em Efésios: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A ideia de suportar é assumir um sentido, vamos dizer, pejorativo, negativo. É um fardo você suportar alguém, aguentar alguém. Não, embora tenha essa conotação,
Suportar é você dar suporte para alguém, com humildade. Suportar é você ser suporte para alguém. E Paulo diz, com toda a humildade. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E olha só que preciosidade, irmãos. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ah, meus irmãos, eu acho que 99,99999% dos problemas estariam resolvidos. E nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Humildade nos relacionamentos. Se não houver humildade, os relacionamentos são desfeitos com a maior facilidade. E se a gente realmente tem desejo de nos parecermos com Cristo, a gente vai precisar da humildade na santificação e humildade nos relacionamentos, porque imaginamos, presumimos pelo testemunho que fomos humildes para nos rendermos a Ele e a salvação aconteceu. Eu quero convidar você, eu quero me convidar para que a gente lute cada vez mais pela humildade. Às vezes, é melhor o silêncio, mesmo quando temos certeza plena, convicção plena da situação. Às vezes é melhor, por amor ao outro, pelo relacionamento, chegará o tempo, se realmente a nossa convicção, a nossa certeza tinha fundamento, ela será percebida naturalmente, mas a gente lutará pelo relacionamento com o outro. Eu quero concluir e lembrar um texto que naquele contexto era dirigido aos jovens, mas é a todos nós, porque na verdade Pedro fez citações aos anciãos e aqui chegou aos jovens, mas é a todos nós. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Olha só que coisa linda. Muitos homens pegam o texto de Efésios 5, 22, perdão, eu acho que é 25, acho que é 25 que começa. Pega o texto de Efésios 5, 25 e advoga a sujeição da mulher ao marido. 22, é isso mesmo, não 22. Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor.
Só que parece que quem fez a divisão em algumas Bíblias era homem. Porque numa boa parte das Bíblias tem as exceções, que não faziam parte do texto original. Então, essa seção começa a partir do 22. Os deveres domésticos. Tem alguém com a Bíblia aberta aí que tem essa divisão? Está escrito assim, os deveres domésticos. Não é isso? Isso. Os deveres domésticos. Esse título, os deveres domésticos, não faz parte do texto. Isso é uma distribuição para facilitar a gente, para organizar. Aí o que acontece? O 21 ficou esquecido. Ele é lido quando se lê os outros versos anteriores. Leia então o que está no 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Ora, é fato que na relação familiar, para o bem inclusive do equilíbrio emocional do lar, isso é discutido nas áreas profissionais, para o equilíbrio do lar. É sabido que o homem dá segurança. É verdade que alguns homens não dão segurança, mas isso é exceção. É sabido. A mulher, ela domina tudo, mas às vezes ela tem medo de barata, né? Tem homem também que tem, mas também é exceção. Mas é o equilíbrio emocional. É claro que quando se pensa na família, há uma distribuição. A possibilidade de um lar fracassar, quando a mulher quer tomar esse papel, é muito grande. Mas não está dizendo que ela tem que ser submissa, gratuitamente, forçosamente. Porque o verso 21 diz, o homem também tem que ser submisso à mulher, tem que sujeitar a mulher. Na verdade, todos devemos nos sujeitar uns aos outros. É isso que está dizendo. E tem mais. Não estou pregando sobre família. Mas quando se diz, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, submissão implica estar debaixo de uma missão. Se o marido não tem missão, ele também não pode sinalizar que a mulher deve ser submissa. Ela não estará debaixo de missão alguma. Mas voltando aqui ao texto de João, é muito interessante, porque ele diz, sede todos sujeitos uns aos outros. Ele dirigia aos jovens, olha, sujeitai-vos aos anciãos, sabedoria, mas todos sede sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Agora veja só a conclusão, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ah, meus irmãos, como nós precisamos crescer e pedir a Deus, Senhor, dá-me um coração humilde, como teu filho, Senhor. Eu quero me parecer mais com o teu filho. O que nós estamos lembrando hoje é exatamente isso, irmãos. Os discípulos, como nós fazemos, muitas vezes discutiram entre eles, quem é o maior, quem é o mais importante, dá um lugar melhor no céu, um à direita, outro à esquerda. E Jesus cada vez ia ensinando, olha, quem quiser ser o maior, seja o menor. O meu reino não é assim, como é o reino aí no mundo. Tem gente que entra em crise, quando muda prefeito, muda governador, parece que mudou o Deus da cidade, porque lá no mundo é assim, lá funciona assim, no reino de Cristo não, no reino de Cristo não.
E num dia então que ele estava celebrando ali com os discípulos, ele pegou uma bacia com água, pegou a toalha e foi lavando os pés de cada um dos discípulos. Foi lavando os pés. Não era uma sessão de lava-pés exterior. Era um simbolismo. Era um simbolismo. Ele foi lavando e enxugando, para mostrar para eles: se eu sou o Senhor, eu vou fazer isso com vocês, estou fazendo isso, vocês devem fazer um com o outro também. Aí chegou em Pedro, Pedro diz: ah, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar. Pedro, se eu não lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro também, como diz aí a gíria, escrachou, né? Dá um banho logo, cabeça, não é? Tronco e membro, tudo, corpo todo, lava tudo, Senhor. Tem sabonete, tem shampoo, Senhor, lava tudo. Não, isso aqui é simbólico, isso é para lavar. Meus irmãos, como a gente aprenderia? Olha, eu sei que vocês me têm um carinho, mas como eu luto com isso às vezes. Porque, às vezes, nas situações mais simples, a gente perde a humildade. Ou então a gente quer advogar a humildade que temos. Aí perdemos. Então a gente precisa crescer nisso. Senhor, eu quero me parecer contigo. Eu quero me parecer contigo. É contada uma história, que se não me falha a memória, relacionada a Moody. Foi um pregador conceituadíssimo, um homem extraordinário. E ele fazia um seminário, acho que anual, que levava muitos líderes para lá para estudarem com ele. E ficava estudando uma semana, um mês. E muitos perceberam que no outro dia os sapatos estavam brilhando, tinham sido limpos. E eles não tinham limpado o sapato na hora de dormir. E então criaram uma vigilância para saber. E Moody então, depois que estava todo mundo dormindo, ia lá e pegava o sapato de cada um e limpava. Certamente num local que não tinha pavimentação, poeira sujava muito. Ele pegava o sapato de cada um e limpava, sem que ninguém soubesse. Fizeram vigilância para descobrir isso. Às vezes a gente precisa aprender isso, limpar o sapato do outro irmão, limpar o sapato da esposa, limpar o sapato do esposo, limpar o sapato da filha, do filho. Limpar. Não é obrigação, porque se fosse obrigação, não tem mérito algum. Mas limpar. Às vezes a gente precisa aprender a fazer isso, para a gente ir lutando contra essa natureza. Não sei, quem sabe um dia dizer para a funcionária lá: não, você faz o seguinte, você senta na sala, hoje eu vou lavar aqui os talheres e pratos para você. Um homem fazendo isso também, não é só uma mulher não, de repente diga, a obrigação é dela, ela ganha para aquilo, mas de repente, um gesto para a gente lutar um pouco, para a gente buscar a aparência com Cristo. A gente vai seguir nessa série até o final de abril, todo domingo.
Todo domingo. Não é para as quartas. As quartas é a campanha da família. E vamos crescer. Fique em pé. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Que a gente vai cantar um hino celebrando a Jesus. Enquanto cantarmos, mas pode abraçar primeiro. E ministra uma palavra ao seu irmão, dizendo para ele: meu irmão, se eu falhar contra você, me ajude a ser humilde. Me ajude. Os diáconos vão entregar os elementos da ceia do Senhor. Esse momento é um momento de celebração da ceia. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, está integrado em comunhão na igreja, você pode participar da ceia com alegria no coração. Você é um cristão. Esta ceia não é nossa. Esta ceia é do Senhor Jesus. E Ele é lembrado, seu sacrifício é lembrado, todas as vezes que fazemos, todas as vezes que praticamos, lembramos o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. Então vamos celebrar com alegria, com reverência, mas com alegria,